Beleza? Show de bola. Pessoal, bom dia. Primeiro de tudo, queria agradecer aí o convite do pessoal do VPS, pessoal aqui da Vetex, para a gente falar um pouquinho hoje sobre Black Friday, né? Falar da operação. Basicamente, o pessoal está bem engajado aí em falar bastante coisa sobre a campanha, né? Sobre os preparativos, plataforma, latência, né? Tudo que é necessário para a gente conseguir estar funcionando bem na Black Friday. Eu vou tentar falar um pouquinho hoje para vocês aí sobre a operação que a gente precisa estar preparado para as coisas acontecerem de um jeito legal, e não só a venda, tá tudo bem, mas o pós-venda também eu acho que é bem importante. Para os que ainda não me conhecem, eu trouxe uma pequena apresentação aí. Eu sou Samuel Gonçalves, sou Head de Produtos do RP Millennium. Estou aí há um pouquinho mais de 18 anos nessa coisa de. Na época a gente não falava omnichannel, tá, gente? Na época que eu comecei, esse negócio chamava multicanal, né, Renato? Era outro papo. Agora já tem um nome mais bonito aí. E a ideia, né, com um pouco aí de conhecimento, compartilhar com vocês o que pode ser feito para vocês melhorarem aí, entregarem de forma bem assertiva, bem consistente, uma Black Friday onde a gente consiga não só, né, o pessoal está muito preocupado em eliminar estoque, fazer promoção, né, essas ações, frete grátis, mas eu acho que tem alguns itens importantes aí que eu quero falar com vocês. Sou autor desse livro aqui que a gente lançou agora em julho, em parceria com o pessoal do E-Commerce Brasil, Sistemas RP na Omniera. A ideia do livro é a gente falar bastante sobre os conceitos de Omnichannel e das tecnologias que precisam aterrissar dentro dos negócios para que o Omnichannel realmente aconteça. Cada vez mais a palavra omnichannel, né, o Google Trends, você começa a olhar o tamanho que isso virou, um negócio absurdo, todo mundo tentando fazer, e aí o livro eu falo do que é o omnichannel, que canais são possíveis, as possibilidades, conto um pouco da história de cada um desses canais, mas eu falo também da parte sistêmica, a parte de tecnologia necessária para você conseguir realizar. Alguns desses caras, inclusive, são clientes Vetex, mas tem aí Brasil inteiro. Então você tem uma mudança, um paradigma aí bem interessante. Você pega uma Souvenir, que é uma empresa extremamente consistente na indústria, do grupo BASF, e que para fazer e-commerce, para fazer omnichannel, tem que ter uma mudança muito grande. A gente acaba apoiando com tecnologia, com gestão, com planejamento para essas empresas conseguirem atuar nesse mercado e a gente conseguir fazer com que haja sucesso, né, nessa empreitada aí de e-commerce, ok? Bom, eu reservei uma agenda aqui para a gente conseguir falar então sobre Black Friday, onde eu dividi aí em três grandes passos e uma conclusão, né? O primeiro é um plano de ação mesmo, para a gente saber o que a gente precisa fazer, quais ações a gente precisa fazer para ter sucesso na Black Friday, tá? Acreditem, não é só fazer post bonito, não é só tem muitas outras questões aí de planejamento e de gestão para a gente ter um plano de sucesso. Segundo item é que não basta vender, né? A gente tem que conseguir entregar. Então esse tem sido um dos gargalos, vou mostrar alguns números na sequência para vocês, mas a entrega tem sido um gargalo muito grande. Então o que há 5 anos atrás o problema era a performance, né? Era a gente conseguir segurar a operação. Hoje a gente já não tem mais problema. Você pega, por exemplo, aqui a Vetex, né, um software 100% em SaaS, então você consegue dimensionar o crescimento e fazer com que a operação se comporte bem no momento da venda, mesmo com um volume muito grande de acessos. A questão toda é que no dia seguinte essa mercadoria tem que ser despachada, tem que fazer picking, packing, separação, faturamento, e tudo isso pode ser uma complicação. É um pouco disso que eu vou falar. Terceiro item é que a gente não basta só vender, né? Preferencialmente a Black Friday tem que trazer dinheiro para o negócio, tá? E aqui um grande desafio que eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho visto que as negociações que são feitas especificamente para Black Friday nem sempre levam em consideração lucro. Aí eu sou um eterno defensor de que as operações têm que dar lucro, ok? Então, para a gente começar, primeiro item aí, eu queria mostrar alguns números de 2016 para vocês. Então, a Black Friday no ano passado, segundo o EBIT, ela significou 1,9 bilhões de reais, tá? Foi 17% maior que a Black Friday de 2015.
Em número de pedidos, a gente tem 2,23 milhões de pedidos, tá? Crescimento de 5%. Então, você veja que o número de pedidos não cresceu tanto, né? Mas o volume de faturamento é bem significativo, tá? Por que isso aconteceu? Porque o ticket médio subiu significativamente. Então, 13% de crescimento no ticket médio é um número bem interessante. Categorias, se a gente pensar em volume de pedidos, você tem eletrodomésticos, telefonia celulares, moda e acessórios, quarto lugar eletrônicos e quinto informática. Quando você vai para volume financeiro, né, as duas primeiras categorias se mantêm, eletrodomésticos, telefonia e celulares, o pessoal fica aguardando, né, a troca de um eletrodoméstico, a compra de um fogão, de uma geladeira, o pessoal acaba aguardando esse momento para fazer essa compra, telefonia, celular, o cara tem o desejo de comprar um determinado celular e ele fica esperando que haja uma promoção, né, significativa para ele poder fazer isso. Isso é importante, gente, para a gente pensar toda a formação de preço que é feita para esse dia, tá? Porque muita gente está acompanhando os preços durante bastante tempo, e aí a gente precisa saber que tem que ter uma certa consistência para que esses preços sejam mantidos. Terceiro lugar vai para eletrônicos, né, que seria o quarto em volume de pedidos. Informática, que é quinto em volume de pedidos, passa a ser o quarto, tem mais valor agregado. E aí aparece casa e decoração, né? Eu tenho visto com alguma felicidade aí tudo que está acontecendo em relação a cama, mesa e banho no nosso mercado, um crescimento muito legal. A gente tem um cliente lá que já significa hoje alguma coisa perto de 5 mil pedidos num dia normal, tá? De cama, mesa e banho. Então é um segmento que tem crescido bastante. Esses são dados do EBIT. Ok? Mas não é só isso, né, pessoal? A gente precisa entender que para a gente preparar, a gente precisa saber o que deu errado em 2016. Então, o Reclame Aqui, ele divulgou aí os números de reclamações na Black Friday 2016, tá? O número é de quase 3 mil reclamações na data, tá? Na sexta-feira. Sendo que, em percentuais, isso dá uma visão muito clara do que vem acontecendo com a operação. Então, 22% reclama de propaganda enganosa. Ou seja, alguém foi lá, fez um post, fez uma publicação dizendo que ia vender um determinado item por um determinado valor ou numa determinada condição, e isso não aconteceu. Propaganda enganosa, então, é o número 1 dessa lista. 15% com divergência de valor. Tá? O cara fez um e-mail marketing, mandou e-mail marketing para a caixa da pessoa, dizendo que o produto ia custar X. Quando a pessoa clicou e entrou na loja, o produto custava outro valor. Isso é muito danoso especialmente para a gente conseguir realizar. 12% na finalização de compras. Infelizmente a gente ainda tem alguns gaps tecnológicos aí no mercado, de forma geral. 7% em disponibilidade de estoque do produto. Imagina, o cara gastou dinheiro para fazer a publicação, para fazer a divulgação, para levar aquele consumidor até a loja, e aí não tinha estoque, porque ele não conseguiu se planejar corretamente em compras, em abastecimento, para poder manter o estoque para a promoção que ele lançou. 6% por erros na promoção. Okay? E 5% o conhecido metade do dobro, né? O pessoal que fica analisando, acompanhou lá os últimos 90 dias, por exemplo, sabia que o produto custava X, e aí o lojista vai lá, coloca o dobro de X, né? E depois baixa para X de novo. Então metade do dobro ainda significa 5%, embora esse número tenha reduzido. Em 2015 esse número era muito maior, ele reduziu significativamente, mas ainda tem. Então essas reclamações, pessoal, dão um pouco de base para as coisas que você não deve fazer na sua estratégia de Black Friday. Okay? Tem algumas preocupações também, o pessoal do E-Commerce Brasil compilou junto a uma série de consumidores, tá? Quais são as principais preocupações dos consumidores em relação aos lojistas. Então, a primeira delas já aparece lá como tempo de entrega. Então, legal, consegui pagar o preço que eu queria, né? A promoção estava boa, tinha frete grátis, tudo legal na campanha. A venda tá tudo certo, só que aí na hora de entregar, o cara vai demorar lá 20 dias para conseguir entregar. E aqui é um dos pontos que eu vou falar bastante com vocês, porque eu acho que aqui a gente começa a mostrar toda a camada de serviços que a gente consegue melhorar esse ano
para ter uma Black Friday de sucesso. A segunda, transparência das informações, né? Então você tem lá o PIN, por exemplo, o cadastro do produto, né? O conteúdo, né? O Product Information Management, tá muito mal feito e o cara vai lá e sobe aquilo desse jeito e aí a gente começa a ter problema com transparência das informações que eu estou prestando. Então eu digo que um produto é de um determinado modelo, numa determinada característica, com determinadas informações técnicas e o consumidor recebe e não era exatamente o que ele estava achando que ia comprar. Então tem um problema grande. Terceiro item, tá? Atendimento pós-venda. Veja, de novo, a gente volta nos itens que acontecem depois da venda. Tá? Então o cara tenta um atendimento para saber onde está o pedido, não sabe. Tenta entender onde está o tracking da mercadoria, não consegue. Tá? Então o atendimento pós-venda tem sido um problema. Em quarto lugar, o cadastro de produtos. E em quinto, reposição das mercadorias. Por incrível que pareça, algumas pessoas acham, né, entendem que a Black Friday deveria se estender um pouco mais do que de fato a maioria dos lojistas faz. Então eles ficam preocupados com reposição daquelas mercadorias, ou seja, eu fiz o pedido, eu comprei e vai ter para me entregar. Então são pontos que o E-Commerce Brasil destacou recentemente aí, e foi com base nisso que eu preparei algum material para vocês como um plano de ação. Então primeiro item desse plano de ação, gente, eu preparei 5 itens para esse plano, tá? Mas o primeiro deles é a gente entender planejamento e gestão de compras, tá? Algumas pessoas defendem que você vai usar Black Friday apenas para tirar mercadorias que estão paradas no teu estoque. Eu acho isso um equívoco extremamente grande. Eu acho que é uma oportunidade para você fazer boas negociações com os seus fornecedores, especificamente para comprar, para vender no Black Friday. Tá? Então é uma oportunidade, é um calendário, né, uma data muito importante no calendário do varejo hoje, e as indústrias, né, os distribuidores, os atacadistas, eles já entenderam isso. Então por que não agora, nesse momento, ou algumas empresas a gente sabe até que já se prepararam, já fizeram isso, mas o ideal é que você tenha alguns itens que você tenha uma negociação especial com o teu fornecedor para você conseguir garantir que você consiga vender com um preço diferenciado na Black Friday. Tá? Isso tudo leva em consideração algumas coisas. A primeira delas, quem está acostumado a usar só a curva ABC para conseguir fazer planejamento de compras, vai ficar vendido cada vez mais, porque ela não consegue entregar, né, as necessidades que a gente tem para você conseguir gerenciar compras de uma forma mais consistente. Vou dar algumas dicas em relação a isso daqui a pouco. Segunda coisa é que existem alguns modelos que são bem importantes de compra, né, que vão te dar um pouco mais de profundidade analítica do que você deve comprar para atender o público-alvo durante a Black Friday. Tá? Então algumas dessas ferramentas, né, dessas ferramentas como reposição contínua, né? Alguns caras não conseguem, por exemplo, quem vive de moda tem muita dificuldade de fazer com de saber qual é a calça jeans, qual é a blusa que vai ser vendida. Então você gerencia isso por categorias. É um método muito mais simples de você gerenciar. Tem que entender um pouco de giro e cobertura, né? Eu vou falar um pouco mais sobre reposição contínua e giro e cobertura, que eu acho que são os dois modelos que o pessoal tem mais carência nesse momento, né? Precisa controlar a previsão de demanda, né? O pessoal às vezes faz a campanha, investe dinheiro na campanha, mas não sabe quanto quer vender, não tem uma previsão de demanda, não tem um planejamento de vendas. Então sem ter um planejamento de vendas, gente, fica complicado, né? Então assim, hoje você já deveria saber que itens você pretende vender na Black Friday. Tá? Então, se você sabe quais são esses itens, se você sabe quais são essas categorias, fica mais fácil. Você tem aí depois conceitos de calendário de varejo semana 454, Open to Buy, Open to Receive, GM ROI, que são itens um pouco mais sofisticados. O nosso tempo não vai permitir que eu entre em cada um deles. Tá? Mas falando especificamente de reposição contínua, né, que é uma análise muito simples, né, que a maioria dos sistemas ERP já dão, e se você não tem um sistema ERP que te dá um planejamento de reposição contínua, você consegue fazer isso na mão, porque é relativamente simples. O que você precisa saber é a média de venda, média histórica, né, o estoque atual que você tem dessas mercadorias,
o estoque mínimo, se esse item tem um estoque de segurança, o estoque mínimo, quanto esse estoque te dá de cobertura em dias, então você analisa quanto vem vendendo, consegue descobrir quanto esse estoque te dá de cobertura, o lead time do teu fornecedor para você saber quanto tempo demora para repor essa mercadoria, se você já vendeu, quanto é a venda, se você já comprou, quanto é a compra ainda não recebida, e aí você consegue ver quantidade a requisitar. Para aquelas empresas que usam, né, a semana inteira da Black Friday para fazer diversas ações, esse é um ponto importante, porque se você conhece o lead time do teu fornecedor, alguns itens você consegue repor dentro da campanha que você está fazendo. A gente já sabe que tem algumas empresas, alguns lojistas que fazem isso durante o mês inteiro. Então, entender bem as negociações de compra podem te ajudar a fazer coisas mais significativas para Black Friday. O segundo item é a gestão de estoques, né? E aí a gestão de estoques passa por alguns níveis de planejamento que deveriam, né, ser perseguidos diariamente. Infelizmente algumas pessoas deixam isso só para o momento da Black Friday e aí lidam com uma série de rupturas de estoque, né? Que é o pior cenário que tem, você vender alguma coisa, vendeu em promoção, o cara ficou feliz pra caramba e depois você não tem o item para entregar. Então ruptura é um negócio que você deveria extinguir e não deveria existir de forma alguma. Para que isso aconteça, você precisa entender algumas coisas, eu separei aqui 3 itens, né, para a gente falar. O primeiro é o estoque médio, o segundo é giro e o terceiro cobertura. Porque se você entender isso hoje e começar a usar esses mecanismos ao longo dos próximos 2 meses, com certeza o teu estoque está mais redondo para Black Friday, tá? Então o primeiro que é estoque médio, que é uma conta muito simples, né? Você pegar lá quanto é o estoque inicial e qual é o estoque final daquilo que você está lidando, então de um determinado item, de uma categoria, o teu estoque como um todo, dividir isso por 2. Então, na prática, o que vai acontecer é esse desenho aqui, né? Você tem saldos oscilantes, né? Mas você sabe em que momentos você tem picos, né, desses estoques. E você tem a média. No caso desse cara aqui, desse exemplo, está dando 2.000 aqui, o estoque geral dele, a média é de 2.000 itens. Então, fica fácil de você saber em que momentos você vai ter o estoque muito abaixo da média. E é aqui que você precisa se preocupar para comprar melhor, para abastecer melhor, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque mantendo uma média, fica mais fácil de você se manter competitivo, ok? Tem 2 itens aí que são importantíssimos o pessoal calcular, e eu vejo sempre o pessoal calculando giro e cobertura para trás, olhando sempre o passado, né? Então eu preparei um exemplo aqui para a gente fazer isso de uma forma preditiva, olhando para frente, tá? De forma que a gente tenha então aqui, ó, né, nos conceitos de giro, eu saiba qual é o meu estoque inicial pretendido, quanto eu já comprei e vou receber, então já tenho programação para recebimento de compras. Eu tinha meu estoque inicial então do mês X, do período X é 10.000 e eu pretendo receber 3.500 e eu pretendo vender 1.900, tá? Quando eu faço essa conta aqui, gente, 10.000 mais 3.500 menos 1.900, eu chego no estoque final de 11.600, tá? Isso hipoteticamente, como eu estou pensando preditivamente, né? Estou olhando para frente, quando eu faço essa conta, 11.600 é meu estoque final, 10.000 é meu estoque inicial. A soma desses 2 estoques e a divisão disso por 2, então 10.000 mais 11.600, 21.600. Dividindo isso por 2, o meu estoque médio seria de 10.800 peças. Por que eu preciso entender isso dessa forma? Tá? Porque para eu calcular o giro do estoque preditivamente, se eu pegar um período aqui, eu peguei 4 meses, você poderia fazer isso 3 meses, 1 mês, poderia fazer isso por semanas, né, para entender como é que fica a tua conta. Eu consegui saber que o meu giro nesse período aqui, ele é de 1,13. Tá? O que significa um giro maior do que 1? O giro ideal é 1. Ponto, tá? Quanto mais próximo de 1, mais niveladas estão as suas compras, entradas e as suas vendas, saídas, tá? Quando isso está um pouco distante, o que vai acontecer é que esse número pode estar maior que 1 ou menor que 1. Quando dá maior que 1, isso significa que eu vou vender mais nesse período do que eu estou abastecido. Tá? Esse caso aqui é um caso real que eu peguei, uma empresa que vende calçados, e para vender calçado, para você conseguir vender um par de calçados, você tem que ter em média 4 a 5 pares no estoque. Então o que acontece na realidade desse cara? Para ele conseguir vender 13.140 pares, que é a previsão de venda dele, a previsão de demanda, o planejamento de vendas dele, ele tem que ter 46.000 pares no estoque.
na média. Tá? Então, olha o desafio. Eu não vendo o que eu quero vender, eu vendo o que o consumidor está disposto a comprar. E aí, às vezes, para eu vender um tamanho, eu tenho que ter todo o tamanho da grade. Nessa situação, para o total de saídas dele de 13.140, né, a gente tem um estoque médio, que é os 46 mil dividido pelos 4 meses, de 11.500. Você veja que 11.500 é bem abaixo dos 13.140, ou seja, em algum momento vai faltar estoque. Né? Se a gente quiser provar isso aí, tá fácil. É só você perceber que em alguns momentos aqui, ó, a média ela está muito abaixo do estoque final. Né? Então fica fácil da gente entender que em algum momento vai faltar. Para eu saber durante quanto tempo vai faltar, eu faço a cobertura. Então eu olho preditivamente para a cobertura, né, onde eu tenho lá 120 dias de estoque, né, nesse período aqui. Fiz uma conta, multipliquei 4 por 30 aqui para não pegar dia a dia, mas poderia fazer até de uma forma mais consistente. Peguei lá, tenho 120 dias. Se eu divido os 120 dias pelo giro de 1,13, ele já me entrega que eu vou estar abastecido para 106 dias num período de 120 dias. Ou seja, isso indica que eu tenho 14 dias que vai me faltar estoque. Tá? Então o que eu precisaria fazer nessa hora? Melhorar esse alinhamento que eu tenho de compras e vendas, tá? Se eu pegar o último mês aqui, ó, que eu planejei, eu tenho entrada de 3.700 para uma venda de 4.200. Então eu sei que eu vou ter muito mais venda do que eu estou recebendo e que no geral eu precisaria ter números de estoque mais significativos, já que eu preciso de 4 a 5 pares para suprir uma venda que eu tenho dentro do meu negócio. Então, juntando essas 3 pontas aí, eu acho que a gente consegue, né? Se você fizer reposição contínua, fizer uma boa gestão de estoques, entender teu estoque médio, entender giro e cobertura, você já começa a ter um planejamento um pouco mais consistente para os próximos passos aí, para estar bem preparado para Black Friday. Tá? Terceiro item da nossa lista é formação de preço. Né? Esse é um outro paradigma aí que todo mundo... Só beber uma água aqui. Todo mundo tem que ter uma preocupação especial, né, para entender até que ponto de elasticidade de preço eu consigo chegar. Tá? A ideia não é fazer uma Black Friday simplesmente para perder dinheiro. Né? Você tem muito investimento na preparação, tem muito investimento na execução, então precisa pensar muito bem na elasticidade de preço. Então, quanto é que eu posso vender na loja física, né, envolvendo comissões, condomínio, aluguéis, funcionários? Por quanto eu posso vender no e-commerce, no mobile, no marketplace? Entender tudo isso e fazer conta, gente. Tá? De forma que a gente consiga considerar tudo que a gente tem em relação aos custos dessa operação que eu estou realizando, ok? Alguns itens, eventualmente, você vai querer queimar, né? Então eu tenho algumas estratégias desse tipo, então eu quero queimar um determinado item e aí eu posso perder dinheiro, mas não posso perder dinheiro em tudo, né? Se eu perder dinheiro em tudo, isso pode criar uma instabilidade financeira muito grande no meu negócio. Então, primeiro ponto aí é a gente conseguir fazer conta, né, para não perder dinheiro, para que financeiramente seja bom. Tá certo? Não seja só pensado em giro. Uma boa estratégia que eu costumo aconselhar, né, todo mundo, é que antes de você comprar a mercadoria agora, né, tô te aconselhando a fazer um planejamento de compras. Então, antes de comprar, você tem que ver 2 coisas que eu acho que são legais. Aqui nesse exemplo fica claro isso. É uma tela de formação de preço de venda, onde eu consigo dizer quanto vai me custar esse produto na loja virtual, R$450, quanto esse produto vai me custar lá na loja física, R$450, mas eu já fiz uma simulação para entender quanto ele tem que me custar, o quanto ele pode me custar durante a promoção, que nesse caso aqui nós chegamos a R$404. Tá? Então, antes de comprar, antes de produzir, antes de se abastecer, eu acho que esse exercício precisa ser feito. Né? Como é que eu consigo reduzir o preço de R$450, né, para R$404? Eu não consigo abrir mão das comissões que eu pago, né? Eu não consigo abrir mão dos impostos, eu não consigo abrir mão, a única coisa que eu consigo abrir mão é do lucro. Então, nesse exemplo aqui, a gente tinha 20% de lucro nos 2 momentos aqui em que eu estou vendendo o produto a 450, e aí no momento em que eu vou para a promoção, eu reduzi o meu lucro de 20% para 15%. Tá? Eu estou ganhando dinheiro ainda com esse produto.
Tá? Poderia de repente descer para 10%, para 5%, mas é importante que você tenha essa visão clara de quando você vai fazer a promoção. Já que você está pensando em comprar para se abastecer para Black Friday, já que você está pensando em tirar produtos que estão parados no teu estoque para Black Friday, entender exatamente a formação de preço que você tem para esse produto, de forma a garantir algum lucro mínimo, né, para que você consiga ter sucesso na Black Friday. Ok? Quarto item, né, dos 5 que eu separei aqui como plano de ação: divulgação e campanha. E aí a gente precisa pensar algumas coisas, né, que são realmente estratégias, né, para você conseguir ter sucesso. A primeira delas é, de repente, dar descontos para aliviar estoques. Então tem um item que eu achei que ia vender, não vendeu, está parado no meu estoque, eu vou aproveitar essa promoção para aliviar estoques e aí abastecer com coisas novas. Quem vive de produtos que são sazonais, por exemplo, faz muito sentido. Produtos com negociações especiais, né? Na compra, como eu falei lá, isso faz muito sentido. Frete grátis, que eu acho que é o grande ponto aí da maioria dos e-commerce. Mas eu posso fazer, por exemplo, estratégias de crescimento da base, né? Crescimento do LTV, né? Lifetime Value. Então eu quero entender quem são os meus clientes que compram fora da promoção e os que compram dentro da promoção, e aí entender um pouco melhor a jornada desse cliente nesse momento em que eu estou fazendo a campanha. E aumento de presença. Às vezes você está começando um e-commerce, o teu e-commerce ainda não está, o pessoal que vende loja física principalmente, né, tá tentando aumentar a presença no e-commerce, no marketplace. Então é uma opção interessante de você fazer, usar a divulgação e a campanha para uma dessas estratégias. Esse desenho acho que resume o que eu quero contar para vocês em relação à campanha, né? Acima de tudo, você tem que levar em consideração 3 pilares importantes do teu negócio. Você tem que fazer marketing para poder vender, mas toda vez que você vende, você tem pós-venda, você tem que dar suporte. E aí, tudo isso deveria ter em comum uma única coisa, que é colocar o consumidor aqui no centro de todas essas estratégias. Então ele tem que estar no centro do marketing que você está fazendo, tem que estar no centro da venda que você está efetuando e do pós-venda. Se você conseguir garantir esses três pilares, muito provavelmente você vai ter sucesso na sua campanha. Porque esse cara, se ele tiver uma boa experiência, né, no ano passado a gente teve algumas empresas que se propuseram a fazer entregas expressas durante a Black Friday. Então assim, o cara que comprou e que recebeu com uma entrega expressa de 2h30, né, que recebeu no dia seguinte, Same Day Delivery, ele cria uma intimidade, uma fidelização com esse lojista muito legal. Então não basta pensar só no marketing, não basta pensar só na venda, você tem que pensar no suporte também, tem que pensar no pós-venda também. Então esses três pilares são fundamentais aí nessa quarta dica. A quinta e última é a gente conseguir entender algumas características de clientes que são bem importantes aí, tá? A gente tem que entender que tem pedidos especiais nesse período, né? Tem clientes que são considerados VIPs, né? E você precisa ter isso muito bem segmentado: entrega expressa, Same Day Delivery e uma comunicação omni, né? O volume aumenta de uma forma que você precisa se comunicar por muitos canais ao mesmo tempo, então precisa ter uma preparação bastante importante. Aqui eu preparei algumas opções de comunicação que você precisa ficar atento. De preferência, se conseguir juntar tudo isso no AMS, né, no Order Management System da tua ferramenta, seria fundamental, porque aí você consegue ter todas as comunicações centralizadas num único lugar. O cara termina de fazer a compra e tem dúvida se a compra foi efetivada. Você mandou o e-mail para ele, mas ele não olhou o e-mail, ele quer te perguntar isso por algum canal. Então você precisa estar atento a todos esses canais para que você consiga realmente atender bem essa base de clientes. Ok? Então esse é o plano de ação. E aí agora vem só algumas dicas para você conseguir entregar bem e para lucrar. Ok? Então a primeira dica é a gente olhar para estrutura e funcionários, principalmente pick and packing. A gente tem uma questão aí de pick and packing bem importante, né, que é a gente conseguir localizar direito as mercadorias, a gente conseguir perceber com alguma velocidade
tudo que está acontecendo dentro do estoque para reposicionar, para conseguir colocar, olha, os itens que você decidiu colocar em promoção, aqueles itens que tem maior quantidade, aqueles que você vai investir mais, eles deveriam estar num lugar estratégico dentro do teu estoque para que você consiga fazer o picking e o packing rapidamente desses itens e minimamente ter uma localização dentro do teu armazém. A gente tem armazéns aí, né, que eu posso contar para vocês aqui. Esse é de um cliente nosso lá, esse armazém tem 40 metros quadrados, ridiculamente pequeno. E aí você tem um outro armazém gigante de 100 mil metros. Esses dois armazéns, por um acaso, estão organizados exatamente da mesma forma. Então, você tem áreas distintas nesses dois depósitos, você tem rua, módulo, nível, vão. Vou mostrar a planta desse depósito de 40 metros aí, ó, a gente fez num Excelzinho, só para vocês poderem entender, mas o cara tem aqui, ó, uma área da coleção atual e uma área da coleção antiga, de calçados, de consignação, está separado. Ele tem uma área de pique que está separada dos produtos que estão fechados. Por onde entra a mercadoria, não sai mercadoria. O fato dele ter organizado desse jeito, no momento em que entra um pedido de Black Friday, o volume aumenta de pedidos, ele não precisa aumentar o número de funcionários significativamente, porque ele tem condições de mapear muito rapidamente, esse desenho aqui deixa claro o mapeamento do que ele tem que fazer dentro de um WMS, dentro de um Warehouse Management System, para conseguir retirar o produto rapidamente de dentro do estoque e fazer o picking e packing. Ok? Segunda dica aí é velocidade e consistência no faturamento. Vou mostrar um videozinho que a gente fez uma automação para conseguir fazer com que o picking e packing ele tenha apenas um clique. Tá? Então o que a gente fez? A gente entendeu todos os processos desse cliente, a mesh, a pessoa só vai usar o mouse uma vez e no momento em que ela fizer isso, você vai ver que ela vai ler essas 4 peças aqui e o sistema vai fazer emissão da nota, vai fazer comunicação com a plataforma, vai gerenciar todos os artefatos necessários para que o faturamento aconteça, para que o pedido seja validado, tudo aconteça, e isso tem que acontecer em poucos segundos. Deixa eu mostrar o videozinho aí para vocês. Opa! O som é só o barulhinho mesmo lá, mas dá para o pessoal entender aqui. Deu um clique. Nesse um clique agora começa a processar. Então vou fazer a emissão da nota, vou comunicar com a plataforma de e-commerce que a nota foi emitida, vou para os correios, vou levar o número da nota para lá, vou fazer, vou pegar o número do rastreio, levar para a nota fiscal. Tem um OMS rodando aí por trás, a tela modificou, sai a impressão automaticamente da etiqueta de rastreio, sai a impressão da nota fiscal. Se tivesse a guia dos tributos, a GNRE da partilha sairia nesse momento. Se tivesse que pagar a GNRE, o pagamento aconteceria nesses 10 segundos e já sairia a guia paga também. Então a ideia é automatizar ao máximo para que isso seja consistente. Nesses 10 segundos em que tudo isso acontece, seria o momento ideal para que o operador aqui do packing fizesse a guarda dessas mercadorias dentro da caixa, dentro da embalagem. Então é basicamente isso que ele precisa para a gente conseguir ter consistência. Ou seja, esse pedido foi atendido na totalidade, eu não tenho aquele problema de uma pessoa faz o faturamento, outra pessoa faz o packing, e aí depois você tem um monte de caixa no chão lá que foi feito o picking e o cara precisa fazer cara crachá para achar, eu tenho 30 notas e 30 caixas, tenho 30 etiquetas e 30 caixas, eu preciso encontrar que nota e que etiqueta é de cada caixa. Então nesse momento você resolve todos os artefatos que você precisa para ter consistência e velocidade no faturamento. A gente tem aqui então a gestão das entregas, rastreabilidade, importantíssimo que você dê muita transparência, teu RP pode fazer isso, você tem lá o próprio site dos Correios, a plataforma pode fazer isso, o seu sistema de TMS, Transportation Management System pode fazer isso também. O importante, gente, é que você dê muita transparência de rastreabilidade para o teu consumidor. Isso vai dar muita segurança no pós-venda para você sofrer menos. Invariavelmente, apesar de você fazer tudo certo, pode acontecer uma logística reversa. É tudo que a gente não quer, E aí a logística reversa tende a gerar alguns problemas no meio da Black Friday, tá? Todo aquele atendimento, às vezes você fez entrega expressa, conseguiu ter consistência no faturamento, a campanha foi boa, você lucrou, e aí começa a vir logística reversa. E aqui é um ponto de atenção bem importante, O pessoal às vezes demora muito para atender a logística reversa.
Então, aquilo que foi resolvido ali em questão de 1 dia, 2 dias, entre Black Friday, faturamento, entrega, às vezes na casa do consumidor, demora 10 dias para conseguir fazer uma logística reversa. E isso fere toda a imagem, tudo que você construiu em relação à campanha. Então, não pode olhar só para a venda, pessoal. Estou defendendo bastante isso, porque como eu mostrei lá nos números, grande parte das reclamações e das preocupações tem a ver com isso, com o que vai acontecer pós Black Friday. Ok? Para lucrar. Então, para lucrar, alguns pontos de atenção aí e a gente vai caminhando para o final. Primeiro deles é que você precisa entender o ciclo de vida do teu produto, né? Os produtos, no geral, eles nascem ali no lançamento, quando todo mundo quer, mas só algumas poucas pessoas têm aquele item. Ele vai para um momento de ascensão, né? Eu tenho, meu amigo tem, todo mundo começa a ter aquele item. Ele chega num auge onde as pessoas querem comprar. E aí depois ele começa, né, um momento de declínio e desuso. Dependendo do item que você está ofertando na Black Friday, faz sentido, né, você colocar mais preço se ele está ali em declínio e desuso. Tá? Dependendo do momento desse produto no mercado, não faz sentido você empurrar isso para lá. Não é só preço. Aí você dá frete grátis para esse item. Então, não queime produto somente por preço. Esse é o recado quando você começa a entender, né, o PLM, o Product Life Cycle, de um determinado item, né, ou de uma determinada categoria de produtos. Tem que saber exatamente o que está acontecendo para ter certeza. Segundo item aí para você lucrar, tem que ficar atento às negociações com os cartões, tá? Isso é uma coisa que eu tenho defendido aí há algum tempo, né? Que é você fazer conciliação dos cartões. No pós-venda, vocês vão perceber que muitas das transações que vocês fizeram e entregaram pode ter tido chargeback. Essas transações você achava que ia pagar lá, fez uma negociação boa com o teu adquirente, achou que vai pagar 2,5 e de repente quando chega a fatura no mês seguinte, você descobre que te cobraram 3, porque não deu tempo do adquirente ir lá e colocar a operação para funcionar naquele período. Se não olhar para esses detalhes, gente, você achou que ganhou dinheiro, mas não ganhou. O dinheiro vazou, né? Esse 0,5%, esse 1% que foi parar, que você achou que estava economizando por causa da campanha, não economizou, pode te dar problema. E tem um modelo, então, para você fazer aí a conciliação. No geral, depois que você faz a venda, os adquirentes te entregam um arquivo para você fazer uma conciliação das vendas. Esse arquivo chega no dia seguinte, você conseguir conciliar as vendas. E depois, lá no pagamento, você tem um extrato financeiro, que aí você concilia de novo. Então, uma coisa é quanto eu vendi, outra coisa é quanto eu vou receber. Essas coisas têm que bater, né? E se der divergência, você tem que conhecer essa divergência. Tá? O fato dele ter te dito quanto vai te pagar não quer dizer que esse é o valor que foi parar na tua conta. Então você tem que pegar o extrato da tua conta, o FX lá, que é um padrão bancário, e conciliar esse padrão bancário com o padrão do teu adquirente. Esses 3 modelos vão te dar exatamente se a tua operação ficou dentro do que você esperava ou não. O mesmo para fretes, tá? Então, você se preocupou em comprar bem, fazer uma boa negociação, fazer uma boa campanha, né? E tem que se preocupar também em fazer uma boa negociação de frete para esse período, tá? Tendo feito essa boa negociação, você tem que conciliar os fretes depois, porque do mesmo jeito que acontece com os cartões, acontece com as transportadoras, né? Às vezes você combina uma coisa, mas não deu tempo dele efetivar, às vezes deu algum problema sistêmico e aí você precisa conferir, porque como o teu volume de vendas aumenta significativamente nesse período, qualquer divergência de valores aqui de transportes também pode comer um pedaço da tua operação, tá? Então, de novo, após a Black Friday, precisa entender. Então, no pré-Black Friday, que é o que a gente está fazendo agora, você faz um planejamento. Durante a Black Friday, você faz o realizado. E depois você faz uma conciliação para poder entender se todos os números que você tinha planejado realmente aconteceram, se isso fez sentido, se operacionalmente atendeu às expectativas dos seus consumidores e se você conseguiu gerar o dinheiro que você imaginava gerar. Aqui tem um case bem interessante aqui, né, da sutileza, né, que tem esse tipo de conciliação de frete. Você veja que aqui tinha uma série de fretes embutidos nesse valor aqui de R$ 68,90, mas um desses fretes não estava computado como aprovado. Então, esse valor aqui, 11,65, significa 1/6 do valor total desse frete, desse lote. Então, se você, né, para cada lote desse, você tiver uma divergência aí de 1/5, de 1/6, você pode ter problemas significativos com os valores que você estava imaginando lucrar durante a sua operação. Ok? Quarto e último item aqui em relação ao planejamento, né? Você tem que ter uma meta.
Tá? Se não tiver uma meta, você vai ter problemas, vai ter dificuldades com os resultados. Tá? Então é importantíssimo que você faça metas para isso. Você tem que saber, né, quanto deu, qual o resultado de faturamento, mas você também tem que saber qual foi a tua receita líquida. Né? E eventualmente entender a partir desses números que outras possibilidades você teria de receita. Então, eventualmente, uma boa negociação de frete te dá receita com frete. Então, no que era para você dar lá frete grátis, você cobra um frete pequeno, mas numa boa negociação você ganha dinheiro com frete. Numa boa negociação financeira com o adquirente, você pode ganhar margem financeira por conta dos cartões. Então, onde estão as outras possibilidades? Num serviço, de repente, que você está vendendo junto com o produto durante a Black Friday. Tá? Esses pontos eu acho que vão te ajudar a sair daquele paradigma de que, olha, Black Friday, para bombar eu tenho que ir lá e queimar tudo e perder dinheiro. Não, não necessariamente. Eu conheço uma série de operações aí desses 1.600 clientes aí que eu falei para vocês, eu conheço uma série deles que conseguem ter resultados positivos e bastante significativos, pensando muitas vezes em lifetime value, pensando muitas vezes em acréscimo de receita, pensando muitas vezes em tirar estoques que estavam parados, mas focando em metas agressivas para que o resultado financeiro no final da Black Friday seja importante. Resumindo tudo isso, então, aí para deixar, para consolidar tudo que a gente falou e já encerrando a minha participação. Os consumidores são mais preparados e mais conscientes. Então, vocês viram pelas pesquisas, né, tanto do Ebit quanto do Reclame Aqui, como do E-Commerce Brasil, o pessoal está muito mais engajado em entender as bobagens que foram feitas na Black Friday nos últimos anos. Então, não tente fazer coisas que vão de encontro com artifícios irreais, sabe? Subir preço para baixar preço, essas coisas. Não façam isso, porque isso só vai queimar o teu negócio. Black Friday é uma excelente oportunidade se você estiver preparado. Então, se você comprar direito, se você gerir estoque direito, se você fizer a precificação certa, se você fizer uma boa campanha, né, e você focar na tua base de clientes, isso pode ser muito interessante para os resultados. Já começou. Tá? Importantíssimo, eu tenho uma série de clientes. Ontem eu estava falando com um amigo e ele estava me contando já a preparação de compras que ele fez com os fornecedores de itens. Ele vende moda, itens focados em Black Friday, tá? Porque tem toda aquela ameaça de, olha, se eu vender bem no Black Friday, depois eu não vendo bem no Natal. Como ele vende moda, ele está fazendo algumas coisas específicas para Black Friday que são diferentes das ações que ele vai fazer Natal e Réveillon. Então ele vai conseguir vender moda nos 3 momentos com metas agressivas e com certeza vai ter resultados importantes aí. E por último, né, tem que apostar muito em tecnologia, né? Eu tenho falado muito com o pessoal que é Vetex, né, e o acompanhamento que eles fizeram ano passado foi muito, muito legal, de conseguir entender tudo isso, mas tecnologia no geral, não é só o Web Store, né? Teu sistema ERP também tem que segurar a bronca no dia seguinte, teus meios de pagamento tem que segurar, toda a camada de logística reversa, teu CRM tem que conseguir suportar toda a informação que você precisa para gerenciar bem esses clientes. Legal? Então, acho que esse é um resumo de tudo que eu queria contar para vocês aí, para vocês terem uma operação de Black Friday que seja um sucesso em 2017. Vou deixar aqui, ó, meus contatos, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Quem quiser receber esse material, depois fica à disposição para enviar para vocês. Só me mandar um e-mail, me manda um WhatsApp, eu respondo. Queria agradecer mais uma vez, Marina, o pessoal do VPS, a Núbia, que foi até a pessoa que sugeriu esse tema aí pra gente, e fico à disposição de vocês para o que for necessário, beleza? Obrigado, Marina, tranquilo? Beleza? Obrigado, gente, valeu!